Dos processos históricos mais complexos e muito estudados do século XX foi o fascismo. O fascismo é um dos processos históricos mais complexos. O que foi o fascismo? O fascismo foi um movimento de extrema-direita que surgiu na Europa durante os anos 1920, durante os anos 20, no século XX. O fascismo, em alguns países, o fascismo realmente ascendeu ao poder, chegou ao poder, e em outros foi uma constante ameaça. Nazifascismo. Vamos lá. O fascismo ele recebe várias denominações, mas apesar dessas várias denominações, são características muito comuns e ocorreu no mesmo contexto histórico. Por exemplo, em Portugal ele é chamado de Estado Novo ou Salazarismo. Na Alemanha, o fascismo é chamado de nazismo. Na Itália, chamado de fascismo mesmo. Para melhor compreensão do fascismo, é necessário compreender o contexto histórico, porque eu disse que todas essas denominações de fascismo são inseridas. Entre elas está a Revolução Russa. Bom, eu fiz um vídeo de Revolução Russa, eu falei que foi a expansão dos partidos de esquerda, né? Então, a Revolução Russa, ela favoreceu a expansão dos partidos de esquerda. Então, as forças capitalistas e políticas sociais conservadoras temiam essa expansão do socialismo, né? Então, os regimes fascistas ganhavam o apoio dessas massas, já que as forças políticas e sociais conservadoras temiam a implementação do socialismo. Junto a esse medo, ainda havia a insatisfação da Primeira Guerra Mundial. Então, alguns países como a Itália, por exemplo, ela lutou junto às potências vencedoras e não ganhou as terras da Alemanha que ela queria, no continente africano, os territórios alemães do continente africano. E a Alemanha, assim como temia o vídeo da Primeira Guerra que eu fiz, os 14 pontos de Wilson, a Alemanha ficou com um sentimento de revanche, um sentimento de revanchismo, porque ela foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Então, os partidos fascistas que surgiram nesse país, eles souberam pegar esse medo e essa insatisfação e canalizar nos seus discursos políticos. Discursos nacionalistas e anticomunistas. Então, com isso, ele recebeu o apoio de massas, né? Então, os regimes fascistas foi uma ameaça à democracia e às liberdades individuais, mas apesar disso, de ameaçar as liberdades individuais, foi sim um regime de massas, por causa desse discurso, né? Hitler, por exemplo, como é sabido, usava propagandas fortíssimas, e principalmente através da crise de 1929, que eu vou falar que é um outro fator para a ascensão dos regimes fascistas. A crise de 1929 foi um dos fatores fundamentais para a consolidação de partidos fascistas, né? Que consideravam o excesso de democracia e o excesso de liberalismo culpados por causa da crise de 1929. Então, a crise de 1929 gerou muito desemprego, né? Principalmente na Alemanha, né? Que ainda devia os outros países por causa do Tratado de Versalhes. Então, a massa de desempregados se tornaram adeptos ao regime fascista, né? Porque a extrema-direita ela começou a construir um discurso de redução de desemprego e de nacionalismo. Então, no que se refere à economia, o regime fascista tinha o apoio das massas de desempregados dos seus países, o que não era pouco devido à crise de 1929. Como eu disse, apesar das várias denominações, o fascismo tem características gerais, independentemente do território onde ele foi consolidado, né? Onde ele foi concretizado. O totalitarismo é uma das características que todo mundo sabe, né? O que é o totalitarismo? O totalitarismo é o predomínio dos interesses do Estado, dos interesses daquele governante sobre o individual. Então, o indivíduo, ele se realiza plenamente no coletivo. Ou seja, o indivíduo, ele se realiza plenamente no Estado. Então, são os interesses do Estado sobre o interesse do indivíduo. O interesse do coletivo sobre o interesse individual. O militarismo, né, galera?
militarismo dos fatores principais para o começo da Segunda Guerra, na Alemanha principalmente. Então, para os fascistas, a guerra prova quem é o mais forte. E esse mais forte deve dominar quem? O mais fraco. Então, os sentimentos e paixões vitais do homem vêm à tona no confronto militar. Hitler, que defendia o militarismo, ele afirmava, então ele culpava o excesso de judaísmo, o excesso de marxismo, o excesso de democracia, culpados pela perda da Alemanha, pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Então, como eu disse, também há o caráter antidemocrático, como eu disse, o excesso de democracia que Hitler culpava. Os fascistas, eles defendiam a existência, então, já que era um caráter antidemocrático, um governo forte e centralizado, ou seja, uma ditadura. Então, o governo fascista era um governo ditatorial. Outra característica, o nacionalismo. Nacionalismo exacerbado, somos superiores a qualquer nação. Tá, o Hitler com sua raça ariana, que as características que ele queria na raça ariana, nem ele mesmo tinha. E também o romantismo, ou seja, a defesa do auto-sacrifício, da fé. Outra característica, a infalibilidade do líder, ou seja, o líder nunca falha. Na Alemanha, o Hitler é chamado de Führer. Na Itália, Mussolini chamado de Dulce, o guia. Outra característica, o corporativismo. O que era o corporativismo? A união entre patrões e trabalhadores, comandada pelo Estado para eliminar conflitos de classes, ou seja, o medo do socialismo. Um dos motivos de fraqueza na sociedade. Na Alemanha, essa característica não se manifestou, uma vez que Hitler reprimiu as manifestações trabalhistas. Na Itália e em Portugal, foi forte a subordinação dos sindicatos ao Estado. Outra característica é o elitismo. O reconhecimento de um grupo reduzido é capaz de comandar a nação para promover o desenvolvimento da mesma. Tem o unipartidarismo, os fascistas defendiam somente um partido, né? A existência de vários partidos gerava disputa política. O antibolchevismo, se opor fortemente ao marxismo. O antissemitismo, como aconteceu na Alemanha contra os judeus. A perseguição e eliminação de minorias étnicas. Então isso é importante destacar, que foi uma característica marcante do nazismo, que foi até criado campos de concentração na Alemanha. Agora eu vou especificar o fascismo dentro de alguns países, né? Na Itália, obviamente, não poderia deixar de falar. Na Itália, a insatisfação da Itália de ter saído da guerra sem ganhar o que ela queria. Desemprego, como eu disse, a crise. Tô doida. A Itália, por ter saído sem ganhar nada, não recebeu o esperado. A recessão, a inflação, o desemprego, as características do pós-guerra que deixou lá arrasada, afinal foi uma guerra, né? Então isso favoreceu a ascensão de partidos de esquerda na Itália. Então foi implantada a gestão operária. Entre os anos 1919 a 1920 ficou conhecido como Biênio Vermelho. Aí o Benito Mussolini, um ex-membro do Partido Socialista, ele havia aderido à extrema-direita. Então, esse mesmo cara, ele fundou os Fátio de Combattimento, da onde vem o nome fascista. E os Squadri, que eram grupos armados que perseguiam os socialistas, né? A burguesia italiana e o próprio governo italiano, nas escondidas, né? Com medo de que o socialismo ascendesse na Itália, eles financiavam esses grupos armados do Mussolini para reprimir os movimentos operários. Então, esse financiamento da direita, ele permitiu que o Partido Nacional Fascista fosse fundado em 1921 e ele contava com mais de 200 mil filiados. No ano seguinte, milhares de fascistas, camisas negras, eles realizaram a Marcha sobre Roma. O que foi a Marcha sobre Roma? Foi esses caras pedindo que Benito Mussolini fizesse parte do governo. Nesse mesmo momento, o rei Vítor Emanuel nomeou Benito Mussolini como primeiro-ministro. Depois, né,
Os fascistas eles implementaram, depois de ter chegado ao poder, um conjunto de leis que eliminava toda a oposição ao regime fascista. Fechava jornais, prendia deputados e os opositores. Em 1927, Mussolini ele implementou na Itália, foi instituído na Itália um novo conjunto de leis trabalhistas, a Carta del Lavoro, que é bom dos trabalhadores, mas se por um lado diminuir a carga horária de trabalho, ela por outro regulamentava, concedia seguro contra acidentes e regulamentava o trabalho noturno e perigoso. Então, eliminava os sindicatos e proibia as greves. Então, baseado nesse princípio do cooperativismo que eu falei, que é a união entre operários e trabalhadores, ele atendia alguns pedidos dos operários, mas também ficava amiguíssimo dos patrões. Então, com isso, ele ganhava mais o apoio de mais uma classe. Com medo, né, da ascensão da esquerda. Em 1929, vamos contextualizar primeiro. A questão romana. O que é a questão romana? Durante a unificação da Itália, algumas terras da Igreja Católica foram tomadas pelo Estado. Então, em 1929, procurando o apoio da Igreja Católica, Benito ele assinou o Tratado de Latrão. O que foi o Tratado de Latrão? Onde ele pagaria indenizações à Igreja Católica por causa dessas terras que foi tomada na questão romana. Foi tomada pelo Estado, foi tomada da Igreja pelo Estado. Então, já que não tinha como devolver, então foi pago a indenização. Além disso, criou o Vaticano, né? O menor estado do mundo. Menor estado e muito rico. Então, com essas medidas conservadoras e autoritárias, o regime fascista se consolidou no poder. E após a crise de 1929, que afetou a Itália também, obviamente, afetou todo mundo de forma indireta ou indireta, o prestígio da ditadura de Mussolini ascendeu, cresceu, subiu, aumentou. Isso possibilitou a ação das ações. Isso possibilitou as ações militaristas. Uma das coisas responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, assim como a Itália, parecido, vai parecer o começo da história. Insatisfação, crise econômica que a Alemanha estava devendo, ser humilhada pelo Tratado de Versalhes e tudo isso, revanchismo e etc. Então, alguns partidos de esquerda tentaram ascender, os líderes foram presos, né? Chamava Liga Espartaquista, a extrema esquerda. Líderes como Rosa Luxemburgo e Karl, não sei o que, o nome é muito difícil, foram presos e assassinados. Então, diante dessa ameaça, em 1919, um grupo político de orientação fascista chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que apesar de socialista não tem nada de socialista, tá? Então não se deixa levar pelo nome. Então, apesar do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou vamos resumir o nome, Partido Nazista, ter socialista no nome, não defendia sindicato, nem trabalhador, nenhum. Esse partido ele foi inspirado no fascismo em Mussolini, que havia subido ao poder no ano anterior. Então, esse partido ele tentou dar um golpe para pegar o comando do Estado, e os seus líderes, ninguém mais, ninguém menos que Hitler, foi preso por 5 anos de prisão. Mas ele saiu em 1924. Saiu no final de 1924, né? O golpe foi em 1923. Então, nem um ano preso. Então, durante esse tempo na prisão, Hitler escreveu uma obra chamada Minha Luta. Nessa Minha Luta, ele falava sobre o expansionismo alemão, a superioridade etniana, e essa ideia foi bem aceita em alguns setores alemães e tornou Hitler conhecido nacionalmente. Então, lá em 1923... depois da contenção desse levante nazista, os franceses eles ocuparam uma região lá na Alemanha para obrigar os nazistas a pagarem a indenização da guerra. Lembra que eu falei que estava com crise econômica?
os nazistas não estavam conseguindo pagar, então os franceses foram lá obrigar eles a pagar. E com isso o governo emitiu muito papel moeda e gerou uma inflação. Só que aí os Estados Unidos foi lá e colocou a mão e deu empréstimo, fez lá o capital deles girar pelos planos Dawes e Young, uma recuperação econômica, né? Então os Estados Unidos investiram na Alemanha e isso diminuiu o interesse pelas teses de Hitler. Porém, como eu disse, a crise de 1929. Pois é, com a crise de 1929, os Estados Unidos não podiam mais fazer o que ele estava fazendo, né? Levando a uma crise na Alemanha novamente. Então a inflação voltou, o desemprego também voltou. 6 milhões de desempregados mais ou menos em 1932. Dessa forma, o prestígio dos nazistas voltou a crescer. Então, assim como eu já falei, ganhou massas de desempregados, massas de trabalhadores. Então, usava uma propaganda super forte, maravilhosa propaganda, o rei do marketing. Até que nesse vai e vem, nesse bate-bola, chegou uma hora que os nazistas eles colocaram fogo no lugar e culpou os comunistas, né? Quando eles culparam os comunistas, Hitler pegou e colocou a esquerda na ilegalidade e aí começou a perseguir os partidos de esquerda, comunista, blá blá blá, começou a perseguir os socialistas, propaganda forte, como eu disse, o partido fascista, os regimes fascistas eram os reis do marketing, então começou a perseguir os inimigos políticos do regime e aí foram criados os primeiros campos de concentração para os presos políticos do Estado. Em 1934, o presidente lá da Alemanha, Hindenburg, morreu. Então Hitler passou a assumir as posições de primeiro-ministro e de presidente da Alemanha autoritariamente. Ele se tornou o senhor absoluto da Alemanha, o Führer. Então a partir dele tinha autoridade suficiente para criar a Gestapo, a polícia política secreta, para criar as leis de Nuremberg contra os judeus, que negava a cidadania aos judeus, a extinção de partidos não nazistas, extinguiu todos os partidos, menos o nazista, né, obviamente. Difundir pensamentos e a propaganda e marketing, a indústria cultural bússola da sociedade foi usada. E aí foi desrespeitado o Tratado de Versalhes, porque confiscou os investimentos estrangeiros e isso estimulou a agricultura e a indústria. E montagem de máquina de guerra. Então, um dos pontos do Tratado de Versalhes era a proibição de militarismo, né? Então, o Tratado de Versalhes foi violado. Então, por um lado, estava aquecendo a economia alemã, diminuindo o desemprego, por outro, estava criando uma tensão europeia, já que ele estava desrespeitando o Tratado de Versalhes. Então, o Führer alemão foi um dos responsáveis para a Segunda Guerra Mundial. Bom, daí para lá tem mais o regime fascista em Portugal e na Espanha. Mas, enfim, na Espanha e em Portugal, os regimes fascistas eles duraram mais. E o regime fascista no Brasil teve reflexos, né? Então o Brasil não ficou imune à ideologia fascista. Tanto que em 1932 foi criada a AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse partido com traços fascistas apoiou Vargas no golpe de 1937. Queriam, então, participar do poder, né? Ascender no poder, o regime fascista. Porém, foi fechado pelo mesmo. Varginhas pegou e fechou o partido. E foi colocado na ilegalidade. E os integralistas tentaram dar um golpe em 1938 chamado Intentona Integralista. A influência fascista ela se manifestou também no governo de Getúlio. Durante o próprio período ditatorial dele, ele manifestou características semelhantes, como, por exemplo, o corporativismo, né? O caráter corporativista, quando ele outorgou a Constituição com caráter fascista, a Constituição de 1937, que também é conhecida como polaca. Então, os regimes fascistas, eles tiveram reflexos diretos
reflexos. O movimento teve reflexos diretos, foi uma ameaça constante em várias nações, teve reflexos em todo mundo, participou da política, seja de forma direta ou indireta, do mundo todo. Em algumas nações realmente conseguiu subir ao poder, como em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Em outros foi uma ameaça, como aqui no Brasil. E é isso, acabou. Beijos.